Você não vai acreditar nos resultados incríveis que o rosa amazônica pode proporcionar. A magia por trás da eficácia do rosa amazônica está na tecnologia exclusiva do sistema ProSim 3D, com a combinação poderosa de rosa mosqueta, ácido hialurônico e verisol. E quer saber o segredo para uma pele mais jovem e radiante? O rosa amazônica tem a resposta. Compre já o seu, o link está fixado nos comentários. Tem algum exemplo que seja possível dar sem causar tumulto? Dessa diferença que você sente? Não quero te colocar numa berlinda, assim, só pra saber se tem alguma coisa. coisa... Pode me ajudar, amor? Até memes. Memes. O que acontece, a gente não entende. Tem muitos memes que eu não entendo. Boio mesmo. E coisas, às vezes, que aqui soa muito pesado, pra lá é engraçado. Entendi. Aí eu fico... É pra rir ou não é pra rir? Entendi. Sabe? Às vezes eu tô num grupo de amigos que mandam umas pérolas e falam, gente, no meu país vão te prender. Não faça isso na minha frente, que eu nem me sinto bem em ouvir. Como é que eu reajo? Sabe? Então, assim, essas coisas, assim, causam uma certa... É estranho. É estranho pra mim, sabe? Então, foram 6, 7 meses de desconstrução e construção ao mesmo tempo, né? Dentro dessa nova cultura que eu já conhecia, mas vendo de fora. Sim. Né? Que é uma cultura maravilhosa. Que são pessoas maravilhosas. Angola, eu digo que o povo angolano é o povo mais alegre, animado e feliz que eu já vi na minha vida. Pacíficos, super pacíficos, com tanta dificuldade que vivem, com tudo que já passaram. Sabe? Você chegar ali e ver, eu costumo dizer que existe uma vida antes de viver em África e após viver em África. Não existe comparação possível. Eu entrei com medo, não vou negar. Eu entrei com muito medo. Fiz terapia para poder aceitar essa minha nova fase. Mas depois que eu entrei, eu não quero mais sair. E isso é muito estranho. Sabe? Você começa a entender qual é o amor que essas pessoas vão tendo pelas suas raízes, pela sua história, pelo que eles carregam. Então, você começa a olhar essas questões polêmicas e que às vezes te colocam numa sinuca de bico dentro do seu país, mas com outros olhos. Porque tem toda uma história por trás, tem toda uma coisa acontecendo que eu não estava ali para ver. Então, eu também não posso julgar. Sabe? E assim, eu acho que às vezes aqui no Brasil a gente é tão extremista, tão radical, tudo é absurdo, tudo pode, tudo não pode. Que o meio termo sumiu. Ele não existe mais. Sim. E você sente que lá tá mais brando nesse sentido? Tem muita coisa para evoluir, né? Porque existem coisas que a gente já tá à frente desse tempo e que precisa andar para frente. Tem coisas que precisam evoluir, precisam melhorar, que a gente não pode mais viver na mesmice. Eu sinto que lá isso também tem que acontecer. Lá, Portugal, então, olha, ver os direitos da mulher. A gente aqui está super evoluído nessa questão, mas eu entendo que se eu digo isso, eu posso chocar um monte de mulheres que sabem que ainda precisam de um monte de coisa e um monte de liberdade, e eu vivendo aqui, eu entendo isso. Mas olhando com aquela visão daquelas mulheres, a gente está muito... Tá longe. Gente, a gente voou, sabe? Eu tô olhando com o olhar de uma mulher portuguesa, eu tô olhando com o olhar de uma mulher angolana. Com esse olhar, a gente vive o paraíso. Sabe? Então, assim, tudo isso para mim foi um choque. Eu tenho psoríase, é uma doença autoimune, que não foi dada por conta da minha... Por questões emocionais, né? Foi por conta de uma carga viral alta. Foi o Covid que me trouxe a psoríase. Na verdade, ela já estava aqui, né? Acontecendo, devagarzinho. E essa uma doença carga de viral... pele, certo? Exatamente. É uma doença autoimune que ataca os nossos tecidos da pele. Pode, se não tratar e tudo mais, atingir ossos, enfim. E por um outro lado, mas hoje em dia é um tratamento super possível, acessível, o SUS oferece. Então, também gosto de falar sobre isso, porque não sou só eu que tenho a possibilidade de me cuidar, qualquer pessoa tem essa oportunidade e a gente consegue conviver com essa doença super bem, né? E eu convivo super bem com ela, na medida do possível, mas as questões emocionais, às vezes, fazem com que o tratamento não seja o suficiente, né? E foi uma fase, essa foi uma fase para mim, que o meu corpo gritou e ele falou comigo. Sabe? Então, são coisas assim que vão construindo a nossa nova personalidade. A gente que acha que já está cheio de opinião, já sabe de tudo. E a gente olha para dentro novamente e fala, não, você não sabe de nada. Vem aqui que a gente vai conversar, sabe? Então, assim, hoje eu estou em um outro momento, né? Numa fase onde eu estou mais tranquila, mais à vontade. Tá se reinventando, se reconhecendo de novo. Exatamente, Mas isso não tem uma conexão só com a Kelly cantora,
Não, aquele cantora, ela começou cantando com 17, 18 anos. Hoje tem 20 anos de carreira, então imagina. Você pega a sua vida há 20 anos atrás. Você se identifica? Não. Né? Quando você olha para 20 anos atrás, o que você pensa assim sobre você há 20 anos atrás? Me diz, Yas. Cara, eu só tinha 7 anos. Então, por exemplo... Exato. Então, eu tinha 7 anos, estava na escola, minha maior preocupação era se eu ia na banca de revista comprar um gibi da Turma da Mônica e se eu ia bem na prova da escola. Você queria ser? Eu queria ser roteirista do Maurício de Souza. Eu queria ser roteirista do Maurício de Souza, pra fazer a historinha do gibi mesmo. E você? Há 20 anos atrás? 20 anos atrás, minha filha, tinha 2 anos. Nós estávamos morando, nós duas, né? Sozinhas. E eu era professora da rede pública de Sorocaba. Tinha a menor ideia do que seria Você depois. tem quantos anos? 41. Ah, essa é a nossa diferença, 1 ano. A minha filha tem 22 também. Eu há É, 20 anos foi a atrás mesma tinha minha idade. filha também. E aí você... Ela nasceu em 2000. 2000. A minha também, 2000. Não, vocês têm muita coisa em comum. Porque a Cris também decidiu ser mãe. Nova. Jovem. É. Foi uma Isso não é escolha. bizarro? E é maravilhoso. Eu acho. É maravilhoso. Você É uma também, certo? viagem. É. É uma loucura. É uma loucura. Mas é uma decisão que foi um divisor de águas na minha Sim. vida. Né? Porque hoje em dia, tá muito claro, eu não sei se me perdi aqui, mas daqui a pouco a gente se reconecta. A gente Mas, vai abrindo abas e fechando depois. Fechando e abrindo novamente. Antigamente eu acho que... falar antigamente é pesado, né? E eu me sinto tão jovem, né? E sou jovem, né? Não quero que a palavra pese. E que não merece pesar. Mas eu acho que existia uma época, um tempo, onde a liberdade, né, da mulher e tudo mais estava muito dentro da família, na criação da família. A família te libertava, te levava para o mundo, te tornava independente, né, dona e proprietária do seu lar. Né? E hoje em dia não está aí. Não está aí. Para você ter essa força, essa coragem, essa capacidade... Você precisa ir de uma construção, porque a gente meio que é jogado aos leões na maternidade em qualquer fase da nossa vida. Exatamente. Né? Então, você imagina, aos 17, 18 anos, vivenciar uma experiência como essa. É uma loucura, né? Então, sem um casamento, sem uma base... Quer dizer que eu acho que, no final das contas, hoje, olhando para minha vida, faz diferença... no final desse processo, mas não no início, porque a minha construção foi muito legal. Mas se eu não tivesse uma construção muito legal, se essa história não tivesse se desenrolado da melhor maneira possível, como é que teria sido? Uma base Cara, ali faria falta. Eu sou foda, modéstia à parte, eu ia dar conta. Mas o meu papel eu ia fazer, mas ia sempre faltar algo que não depende de mim. E eu não tenho nada a ver com isso. Não é uma responsabilidade que, como mulher, eu acho justo uma mulher levar pra si. Sim. Né? A Anne Freitas, uma amiga minha, postou essa semana no Twitter, ela falou assim, ser mãe solo é saber que você vai passar toda a sua vida tentando preencher um espaço que você não vai conseguir porque não é seu e que não é culpa sua. E ela falou, eu perguntei pra minha mãe, perguntei pra manhinha, ela escreveu, manhinha, como é que você conseguiu? Ela falou, eu nunca consegui, eu tento até hoje. Tá entendendo? E isso é bizarro, porque você fica nessa repetição interna. E ela se torna uma causa tua. E é bizarro isso, porque mãe é tomador de filho mesmo. Sabe? É virar leão, é virar monstrão. Proteger. Não tem jeito. Às vezes ter atitudes exageradas, sem noção, mas quando tu vê, já foi. Já foi. Você perde um pouco o controle nisso. E uma coisa que eu sinto também é que, por muitos momentos da minha vida, algumas outras pessoas à minha volta cobraram um pouco mais da minha presença, fosse um primo, fosse, assim, outros familiares, né? E eu digo assim, que eu faltei muito de presença para outras pessoas porque eu precisava ser o dobro de mim para minha filha, porque ela só tinha a mim. E isso não era um sacrifício. Mas a gente se cobra isso. Né? Eu não posso ser metade aqui, eu não posso ser só a minha parte. Porque eu preciso cobrir, pelo menos o quanto eu conseguir, a outra parte. Isso me emociona muito, que você falou. E toca num lugar muito delicado na minha vida. E que eu, às vezes, procuro nem falar, porque não envolve só a mim. Né? Quando envolvem outras pessoas... e é uma história extremamente pessoal, porque a gente vivencia o que o mundo está vendo, mas aqui dentro está acontecendo uma porrada de coisas, gente. Então, assim, sou super bem resolvida, mas acho que o que as pessoas veem é mais
do que eu realmente sou, sabe? E até tento me posicionar dessa forma mais séria e tranquila, e às vezes me calo, eremita, como diz minha astróloga, que eu tô eremita, e eu tenho essa característica, e adquiri, principalmente com a maturidade, e isso é um privilégio. Com certeza. Privilégio. É uma dádiva. Sabe? Esse equilíbrio do calar, do não falar, do não se meter, sabe? É um aviso que vem aqui, né? Isso não fala, não. Exatamente. Mas eu me identifico com a sua fala, eu me identifico com a tua história igual a mim, um monte aqui. Várias, infinitas e cada vez mais. O que é uma pena. Devia ser cada vez menos. Né? Mas cada vez mais mulheres se identificam com esse tipo de história. E que é contada o tempo inteiro e parece que é um padrão. Né? Isso parece que é cíclico, o negócio está o tempo inteiro acontecendo. Então, assim, você estar nesse momento sozinho é desesperador. Assim, não é porque o meu marido está aqui, ele me acompanha, isso foi uma escolha que a gente fez na vida. Para dar certo, a gente tem que se acompanhar. Senão não dá certo, né? Mas eu tive ele do meu lado, assim, em todos os momentos, porque a minha fase sozinha não foi muito longa. Né? Mas essa responsabilidade de paternidade e tudo mais, isso foi dividido com ele mais à frente. Porque era algo embrionário, né? Então, assim, foi um ano aí de solo, sozinha, com os meus pais. A minha sorte. Ter tido os meus pais para me darem suporte, né? Para poder desenvolver minha carreira, porque tudo aconteceu para mim no mesmo momento. Foi. Em 2000 essa nasceu minha virada de filha, chave. em 2001 eu tava, e a Suzana é de outubro. Então, olha isso. Mas é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, recorrentemente, sobre o nascimento do seu filho te guinar na vida. Entendeu? Exato. Como, E aí a gente como vai isso se ser a virada de chave. Você encontra uma força que você não sabia que você tinha. Você fala, o que eu tô fazendo? Como que eu tô dando conta? E ela foi fundamental para eu entender o que realmente me importa. Porque a gente fica perdido sem filho. Pelo menos, eu acho que eu sou uma mãe nata. Eu nasci para ser mãe. Não é à toa que eu tive mais 2 em seguida, eu já tenho 3. E a gente fala assim, vamos ter filho? Não, vamos. Não. Vou? Não vou. Vai fazer vasectomia? Não vou. Não, vasectomia eu também não vou fazer. Aí você vai tomar... Não, eu também não vou fazer. Pode vir outro... Mas vai vir? Não vem. Mas vou fazer vasectomia? Ele não. Vai. Você faz. Ele faz. Alguém faz. Ninguém faz. Mas será que vem? Será que vem? Não vem, Não mas vem, também não faz. Mas não vai, não faz. Entendeu?